Bom dia, galera do Colégio Ágape, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Ticleia. Tô passando para poder dizer que estou com muita saudade, desejar um excelente dia, dizer para vocês ficarem em casa, fiquem guardados, sigam as recomendações. Mas tem um detalhe: ficar em casa guardado não significa ficar parado. Gente, vamos ler, vamos fazer as atividades, vamos nos informar, né? Leia um livro bom, assista um filme, uma série, crie, né, o hábito de ter uma rotina no seu dia a dia, absorva coisas boas, vamos nos informar, né, de assuntos que nos fazem bem e principalmente vamos nos atualizar. Aproveitando essa palavra atualizar, a gente fala sobre um tema de atualidades hoje. Que tema? SUS. Então, diante do cenário que a gente vive por conta de uma pandemia, é importante a gente perceber, né, o papel do SUS, o quão ele é importante para a população. Então, como que o SUS te ampara? Né? Como que ele te resguarda? Então, qual o papel do SUS diante a situação que hoje afeta grande parte da população do Brasil? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o SUS, né, e também suas bases de funcionamento. Então, o nosso tema de hoje é sobre o SUS e suas bases de funcionamento. De início, vamos deixar claro que o SUS é um dos sistemas mais amplos, mais complexos do mundo. Tia, mas por que amplo, por que complexo? Gente, porque ele vai desde uma simples avaliação da pressão arterial, uma simples coleta de sangue, até transplante de órgãos. Sério? Sério? Você sabia que hoje, no Brasil, 85% dos órgãos transplantados, né, ocorre por meio do SUS? A gente sabe que é burocrático, existe uma fila enorme, mas é um direito seu. Então, caso um dia você necessite ou alguém de sua família, o SUS ele tem a obrigatoriedade, já que ele é considerado gratuito, universal, né, integral, de simplesmente dar esse suporte. Então, olha que interessante. Então, por isso essa ideia, né, de complexo e amplo. Outro detalhe também bastante importante: no Brasil, mais de 200 milhões de brasileiros têm acesso ao SUS, inclusive quem tem plano particular. Então, independente de você ter um plano particular, você tem direito, o SUS te resguarda o direito de você ter acesso aos serviços ofertados. Lembrando, gente, que no Brasil existe um orçamento destinado ao SUS, é cerca de 25 mensais, então é considerado pouco, né, se você comparar com outros países, mas é algo seu, é um direito que você tem, usufrua, use, né, inclusive exija melhor qualidade desse serviço. E afinal, né, de onde que sai esse investimento para o SUS? Então nós temos aí os seguintes destinos. Então geralmente sai da folha do INSS, do trabalhador, do contribuinte, e a gente também tem por meio de impostos. Então quando você paga um imposto, como ICMS, como IPTU e IPVA, ele é destinado parte para o SUS. E aí, galera, vamos falar um pouquinho sobre a origem. O SUS ele tem um contexto muito recente. Ele surgiu nos anos 80, 90, diante de pressão popular, de manifestos, né, a partir de igreja, de movimentos feministas, de movimentos sindicais, mas principalmente movimentos de bairros que passaram a exigir do Estado, né, uma estrutura que pudesse atender a saúde da população. Então, olha que legal. Então, é por conta de toda essa pressão que ele está aqui previsto na nossa Constituição de 1988. Lembrando que ela resguarda o direito, né, da saúde a toda a população. E aí, lembrando que além da Constituição de 1988, a gente também tem uma outra lei que ampara, que a gente conhece como Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080/90. Depois a gente fala um pouquinho sobre essa lei orgânica, porque é importante que nós conheçamos aí. Tá ok? E aí, falando mais um pouquinho sobre o SUS, eu comentava aqui, né, sobre o título SUS e base de funcionamento. É importante a gente conhecer as bases, né? Como que o SUS ele é sustentado, como que ele encontra-se organizado. Então nós temos duas bases que sustentam o SUS no Brasil hoje. Quais são? Então estão aqui. Nós temos aqui a ideia de sistema e de unicidade. O que vem a ser, gente, a primeira base, que é o sistema? O sistema nada mais é do que o conjunto de instituições que tem como função zelar pela sua saúde, isso mesmo. Então, qualquer instituição, independente da esfera municipal, estadual, federal, faz parte desse grande conjunto que compõe um sistema.
TIA, mas em um hospital particular também. Ele faz parte dessa instituição que tem a função de promover a saúde da população, o que é algo de direito, está previsto na Constituição. Mas como? Através de convênios. Muitos hospitais particulares hoje, né, atendem a população por meio de convênios através de prefeituras. E a outra base importantíssima que a gente conhece como unicidade, que dá a ideia de único. O que seria essa unicidade? É a padronização. O que significa? Independente de onde você esteja no Brasil, você tem um procedimento, né? Você tem aí um procedimento único. Um exemplo, a coleta de sangue, né? Qualquer outro procedimento básico do dia a dia ou até mais sofisticado, existe uma padronização. Então seria essa ideia de unicidade. E dando continuidade sobre o nosso SUS no Brasil, né, que é direito seu, direito nosso, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os princípios, as doutrinas norteadoras, que inclusive, gente, no papel é muito bonito. Então, quais princípios regem, né, norteiam o SUS no Brasil? Então, nós temos 3 doutrinas. Quais são? Então, nós temos aqui a universalidade, nós temos a equidade e nós temos a integralidade. Então, o que vem a ser cada uma dessas doutrinas que norteiam o Sistema Único de Saúde no Brasil? Então, a primeira, que é aí a universalidade, o nome já diz tudo, né? Universalidade. Gente, o SUS é um sistema gratuito, integral, então é direito a todos, independente da sua condição financeira, da sua profissão, da sua classe, da sua cor. Então todos têm acesso ao SUS. É um sistema que ampara toda a população brasileira. Então por isso a ideia de universalidade. O outro princípio muito importante, a equidade. A equidade nada mais, né, do que uma estratégia criada pelos nossos representantes, pelo governo, para poder minimizar possíveis desigualdades que venham a acontecer no serviço ofertado. Tia, mas como? Que desigualdade? A gente sabe que existem alguns grupos que são prioritários, como por exemplo agora, diante da pandemia, a gente está tendo campanha de vacinação. Primeiramente nós temos o grupo de idosos, né, com a função de receber essa imunização. Então quando você observa essa ideia de criar uma igualdade, a gente, né, encaixa aqui na equidade. E a última, que é a integralidade. Então o que vem a ser esse último princípio, essa última doutrina? Então a ideia de integralidade, que vem de algo integral, também tem uma visão de muito amplo. Aqui, gente, o SUS, ele vai muito além dessa ideia de campo médico, né? Legal que aqui é importante deixar claro, nessa integralidade, que nós temos aqui a união de 3 grandes esferas. Que esferas? Políticas públicas. E olha que interessante, as políticas públicas criadas pelo SUS não têm apenas a função de estabelecer tratamento, muito pelo contrário. O SUS tem a função de promover tratamento e também estabelecer prevenções. Então, prevenir a população de possíveis doenças. Então, nós temos políticas públicas nessa ideia de integralidade. Nós temos a preocupação com a educação e a preocupação com o meio ambiente. O que isso significa? Se nós temos políticas públicas, se nós temos uma população bem instruída e se nós temos uma preocupação em proteger o meio ambiente, é sinal que a população vai viver bem. A gente vai ter uma qualidade de vida melhor, ok? Tá, continuando para a gente já, né, ir norteando aqui e quase encerrando essa ideia sobre o SUS. Vamos falar um pouquinho sobre a lei orgânica. O que é a lei orgânica da saúde? Gente, ela é muito importante porque ela regulamenta, ela deixa claro, né, e cria toda uma estrutura, porque é importante observar que o SUS, né, para que o SUS ele sustente a população, a gente tem que fazer investimentos em outras áreas. Então, por isso essa ideia de amplitude que eu havia falado no início. Então, essa Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080/90, ela cria toda uma ampliação e a gente tem investimento em vários outros setores. Mas que setores, afinal? Então, a gente tem preocupação com alimentação e nutrição. O que isso significa? Gente, se a população é bem alimentada, se ela é bem nutrida, possivelmente nós não teremos problemas que ocorrem devido à desnutrição. Outra área muito importante, vigilância sanitária, a ideia de combater possíveis doenças por meio de quê? De vacinações.
Nós temos também aqui a preocupação com a área do saneamento básico. O Estado ele tem que promover campanhas que valorizem, que o preocupem com a criação de estruturas como água tratada, saneamento básico, minimizando possíveis doenças por conta, né, da falta de investimento nesse setor. Nós temos também aqui a saneamento básico, como eu já havia falado, do meio ambiente. Existe a preocupação com o investimento e preocupação com o meio ambiente. Nós temos ciência e tecnologia. Nós temos hoje no Brasil uma fundação chamada Oswaldo Cruz, que trabalha em parceria com o SUS. Qual que é a função do Oswaldo Cruz? Criar remédios, patentes, né, que procurem preservar a saúde da população. E uma outra área muito importante que seria a questão da saúde no trabalho. Então é importante que o trabalhador ele tenha, né, uma saúde dentro do seu ambiente de trabalho, minimizando possíveis riscos, né, à sua vida. Então a gente percebe aqui que o SUS ele é muito amplo, ele é complexo e ele é de direito seu. Eu aproveito inclusive essa ideia, né, de direito seu para deixar claro, gente, que o SUS ele é uma conquista nossa, de cada trabalhador, né? Então é importante que você conheça as bases do SUS, o seu funcionamento. É importante que você tenha noção dessa integralidade, dessa universalidade. Ele é de direito a todos. Então é importante que a gente use toda essa bagagem, esse conhecimento sobre o SUS, para que você exija de nossos representantes serviços, né, que atendam toda a população e que atendam inclusive a população de forma ampla, né, de forma eficaz, que ele procure minimizar possíveis problemas que acometem hoje a nossa população. Então, a nossa fala é sobre, né, o SUS hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam, procure se informar, tá, galerinha? É importante, né, preencher a nossa cabecinha com informações boas, que nos façam bem. E aí, finalizando, que vocês, nesses dias, vocês procurem ficar, né, em casa, procurem ficar atentos aí ao que os professores estão passando. A gente está tendo aí toda uma semana com várias atividades, então acompanhe, crie um hábito, né, de fazer as atividades de forma rotineira para poder ocupar inclusive a sua cabeça. Tome um sol, né? Saia de casa, mas não significa sair na rua, não, muito pelo contrário. Vão para o quintal, toma um solzinho, isso faz muito bem para a gente, né? Leve um livro, dê uma lidinha em algo. Não fique apenas, gente, no telefone, nesse noticiário, né, que choca, que acaba deixando a gente para baixo. Então, crie uma rotina boa que te faça bem, tá, no seu dia a dia. Eu estou com muita saudade, mas tenho fé que tudo isso vai passar rápido. Logo, logo nós estaremos juntos novamente. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.